Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nossa aula é de português e eu vou trazer o conteúdo hoje de vogal, semivogal. Então, de início, eu quero falar aqui uma coisa que tenho certeza que vocês já sabem. Palavras, elas são formadas por quê? Por letras, né? Mas tem uma coisa, a gente não consegue formar palavras apenas com consoantes, tá? Por exemplo, se eu colocasse um C, um B, um L, eu não consigo formar apenas com consoante. Eu preciso de quê? Eu preciso das vogais. Mas eu consigo formar palavras apenas com vogais? Por exemplo, ai, eu, ui. Então, lá quando a gente está começando, a gente aprende aí primeiro as vogais, depois as consoantes, o alfabeto como inteiro. Então, a gente sabe que o alfabeto, ele tem aí as consoantes e as vogais, que a gente aprende que as vogais são quantas? 5, A, E, I, O e U, não é isso? Mas hoje a gente vai ver que em algumas situações, aquela vogal não vai ser vogal. Aí você deve estar pensando, como assim? Se ela é vogal, como é que ela não vai ser vogal? Tá? Então, esse vídeo é justamente para isso, para vocês compreenderem isso. Então, a vogal, a semivogal e a consoante são partículas pequenas, menores aí da palavra, que representam aí os fonemas. E você deve estar pensando, o que é fonemas? Fonema é cada som da fala, tá? Então, fonema é o som que a gente reproduz ao falar determinada palavra, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo para vocês compreenderem. Ó, preste atenção. Eu posso ter um número de letras, mas eu posso ter um número de fonemas maiores ou menores do que aquela palavra, tá? Nem sempre vai ser igual. Vou colocar aqui dois exemplos para vocês entenderem. A palavra hoje. Se separarmos essa palavra, a gente vai ter quantas sílabas? 2, não é isso? Hoje. Quantas letras tem a palavra hoje? 4. E se eu perguntar a você quantos fonemas tem a palavra hoje? Quantos sons reproduzo ao falar a palavra hoje? Vamos lá. Hoje. Eu tenho o som do O, tenho o som do J e tenho o som do E. 3 fonemas. Observe que o H não tem som. Eu não reproduzo o som do H. Então, isso quer dizer que a palavra hoje tem 4 letras e 3 fonemas, tá? Pode acontecer o contrário também, de ter mais fonemas do que letra. Vamos ver aqui um exemplo. Táxi. Táxi também, 2 sílabas, 4 letras. E se eu perguntar a você quantos fonemas tem a palavra táxi? 2, 3, 4 ou 5 fonemas? E aí? Quem respondeu 5 fonemas acertou. Observe que o som do X é como se fosse 2 letras, tá? É como se fosse um som do K com um S, ó. Táxi, tá? Táxi, táxi. É como se eu tivesse um K e um S e um I. Então, eu reproduzo 5 sons ao falar a palavra táxi. Entendido o que é fonema? Fonema é o som que a gente reproduz ao falar palavras, ok? Então, eu quero falar também para vocês que uma sílaba, ela só pode ter uma vogal. Aí você deve estar pensando, mas como assim? Tem algumas palavras que tem 2 vogais juntas e ela não vai ser vogal? Aí que vai entrar, a gente vai ver que uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Mas antes, eu quero aqui revisar com vocês como é que se chama, tá? Essas palavras onde tem 2 ou 3 vogais juntas. Vocês já estudaram que isso se chama encontro vocálico, tá? É quando mais de uma vogal se encontra, tá? Então, aqui bem resumido, só para revisar aí com vocês. A gente tem 3 tipos de encontros vocálicos, tá? A gente tem hiato, ditongo e tritongo, tá? Esses 3. O que é o hiato? O hiato é quando 2 vogais se encontram em uma palavra, mas quando a gente vai fazer a separação da sílaba, elas se separam. Um exemplo aqui, coelho. Coelho tem 2 vogais juntas, mas se eu for separar a palavra coelho, coelho, observe que o O e o S se separaram, então isso aí eu chamo de hiato. Ditongo
é quando tem duas vogais em uma palavra e quando eu separo as palavras, elas também permanecem juntas, ou seja, elas não se separam. Um exemplo aí, quase. Quase tem duas vogais e quando eu separo essa palavra, quase, elas permanecem juntas. Então, é um ditongo. E tritongo já está falando, é quando eu tenho um encontro de três vogais em uma palavra e mesmo separando essa palavra, elas vão permanecer juntas, tá? Exemplo, Paraguai. Paraguai. Elas vão permanecer juntas, não vai separar, tá? Então, são esses três tipos de encontros vocálicos que a gente tem. E agora a gente vai compreender, entender vogal e semivogal, já que eu já falei que só pode ter uma vogal em uma sílaba, tá? Então, vogal são fonemas pronunciados ali livremente, são aquele som que a gente reproduz com mais força, tá? Que ele é mais forte ali naquela sílaba, naquela palavra, tá? Então, essas são as vogais, elas são o núcleo da sílaba, tá? Toda sílaba tem que ter uma vogal, mas lembre-se, apenas uma vogal, tá? Uma sílaba só pode ter uma vogal. Aí você deve estar pensando, ué, mas ela acabou de mostrar aí palavras que tem mais de uma vogal em uma sílaba. É justamente aí que entra a questão da semivogal. Quando tem mais de uma vogal em uma sílaba, isso quer dizer que uma é vogal e a outra pode ser semivogal. Tá? As duas não podem ser vogal, ok? Mas aí o que é semivogal que eu tanto falo nesse vídeo? Semivogal, semivogal. Semivogal são fonemas mais fracos, tá? Então, por serem mais fracos, eles vão ali se juntar a uma vogal, a um fonema mais forte, tá? As vogais, elas são fracas. Aí elas vão lá e se juntam com a vogal, que é mais forte. As semivogais, elas não são pronunciadas com tanta intensidade, tá? Aquele somzinho mais fraco, tá? Sempre vai ter um ali que a vogal ela vai ser mais alta. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Exemplo, biscoito. Olha, biscoito. Co. Observe que aí eu tenho o O e o I juntos, não é isso? E qual será a vogal? Qual será a semivogal? A vogal que eu falo com mais força. Bisco. Co. Observe que o O é mais forte, eu falo com mais intensidade. Então, o O vai ser o quê? A vogal. O I é semivogal, porque eu pronunciei mais fraco, tá? Biscoito. O I quase não aparece. Então, o I semivogal, o O vogal. Compreendido? Vogal, som mais alto, semivogal, som mais baixo. Você fala, ah, mas eu tenho dificuldade de saber qual é o som mais alto e o mais baixo. Então, preste atenção nessas coisas que eu vou falar agora. O A sempre é vogal, tá? O A sempre vai ser vogal. Se você encontrar uma palavra que tiver duas vogais e tiver um A, você já sabe que o A vai ser vogal e o outro vai ser semivogal, tá? Outra coisa. O I e o U, na maioria das vezes, são semivogais, tá? Então, quando você encontrar o I e o U aí, você já vai saber que são semivogais. Eles só vão ser vogais quando eles estiverem acentuados, tá? Então, se você encontrar uma palavra aí que o I ou o U tiver acento, aí você já sabe que ele vai ser vogal. E o O e o E, eles podem ser semivogal ou vogal. Então, nessa questão aí, vocês têm que observar realmente aí qual é o som mais forte. Se eu colocar essa palavra lousa, para você identificar qual a vogal e qual a semivogal. E aí, lembra do que eu falei? O U, na maioria das vezes, vai ser o quê? Semivogal. Ele só pode ser vogal quando ele for acentuado. Na palavra lousa, o U tá com acento? Não está. Então, a gente já sabe que o U vai ser a semivogal e o O vai ser a vogal, tá? Outro exemplo, orquídea. Se eu perguntasse qual é a vogal e qual é a semivogal aí entre o U e o I, novamente você ia retornar aquela regrinha lá, tá? Que
que fala que toda vez que o U e o I vier com acento, ele vai ser a vogal. Então, nessa palavra aí, você já ia identificar que o I é a vogal. É o fonema mais forte. Orquídea. E as consoantes que vocês já conhecem, né? As consoantes, elas não podem aí atuar como núcleo da sílaba, tá? Porque, como eu falei no início, elas não conseguem formar uma sílaba só com consoante. Precisa ter uma vogal. Mas preste atenção, as consoantes, elas também podem ser semivogal, tá? As consoantes vão ser semivogais quando elas tiverem um som de I e de U, tá? Exemplo, nuvem. Observe, nuvem. É como se tivesse um I no final. Então, nesse caso, o M vai ser semivogal, tá? Porque ele tem um som de I. Pernil. Pernil. Observe que o L tem som de quê? De U. Então, esse L vai ser semivogal. Foi essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E até o próximo vídeo.